Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos orar o capítulo 12 do livro de Provérbios e em seguida eu farei uma breve reflexão. Amém? Então vamos orar. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida e dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca e da obra das suas mãos. O homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que a espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aleluia por essa palavra, né? Glória a Deus por esses versículos, por esse capítulo tão precioso, que é o capítulo 12 do livro de Provérbios. E eu entendo que esse capítulo é um paralelo entre o bem e o mal. Nesse capítulo 12 do livro de Provérbios, vemos conselhos diversos da sabedoria.
E eu queria destacar alguns, como, por exemplo, a atitude de alguém com relação à disciplina. Há pessoas, irmãos, que não suportam ser corrigidos, não suportam a correção. Obviamente que a maneira com que somos corrigidos influencia muito em como nos sentiremos. Precisamos corrigir com amor, com calma na voz, com paciência. Mas alguns de nós, muitos de nós, não aceitam a correção de nenhuma maneira. A pessoa não quer ser corrigida de nenhum jeito. Em vários círculos sociais, nós vemos aqueles que acham que sabem de tudo, né? E não querem ser ensinados. E isso é um grande erro. Todos nós, eu, você, todos, absolutamente todos nós, precisamos aprender a ser corrigidos e precisamos nos deixar ser ensinados. E isso exige humildade. Então a gente precisa buscar a humildade para que a gente aceite a correção. Outro ponto importante que eu vi é que o ímpio, ele não permanecerá prevalecendo em sua impiedade. Quando a justiça de Deus recair sobre sua vida, ele será destruído e ninguém lembrará dele. Então, meu irmão, isso serve para mim e para você. Não adianta a gente achar que é o dono da verdade, que estamos certos em tudo, não aceitamos que alguém nos corrija em amor, que alguém nos exorte através da palavra, porque a correção ela tem que vir pautada no que está escrito, a palavra de Deus. E aquele que não aceita a correção, cedo ou tarde, a justiça de Deus irá recair sobre a vida deles, sobre a minha vida. Basta que eu me negue a aceitar andar nos caminhos do Senhor, conforme a sua palavra. E ele será destruído e ninguém vai se lembrar dele. Se ele era o mais sábio, se ele era o mais rico, se ele era o mais inteligente. Não adianta, a gente precisa ter humildade em nosso coração, em nosso ser e entender que a gente precisa ouvir o outro. Muitas das vezes a gente faz algo de errado e a gente carece sim da correção de alguém. Então que a gente coloque a humildade em nossas vidas. E também eu vejo que uma vida construída pelos fundamentos do erro, da injustiça e do pecado vai fracassar. É só uma questão de tempo, irmão. Na amargura e o que eu vejo aqui é que a ruína, ela começa dentro de nós, ela começa por dentro. Aí vem a amargura, vem a tristeza, vem a insatisfação, até que tudo desmorone. Porque se você tá fazendo tudo com a força do teu braço, agindo errado, não dando ouvidos à voz da sabedoria, a sua vida está sendo construída pelos fundamentos do erro, pelos fundamentos da injustiça e do pecado. E vai fracassar, é só uma questão de tempo. Sendo assim, irmãos, a sabedoria, ela nos convida, nesse capítulo, a construir nossa casa sobre os fundamentos que ela preparou. Assim teremos uma construção sólida e um projeto bem estabelecido. Quando a gente dá ouvidos à voz da sabedoria que vem de Deus, porque Deus é a própria sabedoria, a nossa vida toma outro rumo.
A nossa vida, a nossa casa é construída sobre a rocha, sobre fundamentos que ela mesma preparou, que a própria sabedoria preparou. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. E aí a gente entende que a gente tem uma construção sólida e um projeto muito bem estabelecido, porque foi através da sabedoria do alto, através da sabedoria de Deus que nós construímos a nossa casa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente precisa construir esse templo, alimentar esse templo com palavras de sabedoria, com coisas que vão nos edificar, com coisas que provêm do Senhor. Então, leiam de novo esse capítulo 12, que nos remete, né, que faz um paralelo entre o bem e o mal, e sobre o que você vai colher se você estiver vivendo mal e o que você vai colher se você estiver plantando, vivendo bem, porque nós não sabemos nada, nós estamos nesse mundo e iremos ficar nele até a volta do Senhor, ou antes, se morrermos, mas até isso acontecer, nós precisamos estar em constante aprendizado. Viver uma vida na presença de Deus é viver aprendendo, é viver buscando sabedoria em sua palavra. Amém, irmãos? Então foi essa reflexão que eu fiz do livro de Provérbios, capítulo 12. Eu espero que esse capítulo, que essa reflexão tenha aberto a mente de vocês, tenha falado ao coração de vocês, tenha edificado a vida de vocês. Amém? Vamos orar agradecendo por essa leitura e por mais uma reflexão. Pai querido e Pai amado, gratidão por mais esse momento em que podemos nos deleitar lendo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti. Obrigada, Senhor, porque aprendemos que não sabemos nada, que somos imperfeitos e estamos em constante aprendizado. Que a gente esteja aberto a receber a correção do irmão, a correção da irmã, a correção de um homem de Deus, que nos exorte com amor, que a gente esteja apto a entender que a nossa verdade não é ela que vai sobrepor a verdade de Deus, e sim a de Deus a nossa. Então que a gente entenda que precisamos fincar a nossa casa nas promessas do Senhor, que nós tenhamos a certeza de que construir a nossa casa sobre os fundamentos da sabedoria de Deus é o mais valioso. É o que vai nos ensinar a viver uma vida reta, uma vida com temor, uma vida com amor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Que a gente medite todo dia em Tua palavra, porque é através dela que a gente encontra a verdadeira correção. É através dela que a gente encontra a sabedoria que vem de Ti, a sabedoria que é o Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada porque é só através dessa sabedoria que teremos uma construção sólida e um projeto bem estabelecido em nossas vidas. Que o nosso corpo seja templo do Teu Espírito, do Espírito Santo de Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.